Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de Sociologia da Educação hoje, né, com o nome de Bases Sociológicas da Educação. Enfim, a Sociologia da Educação, e a gente continua, então, com a nossa perspectiva de introdução ao materialismo histórico dialético. Estávamos apresentando, na aula passada, né, uma introdução aos conceitos marxistas, né, aos conceitos marxianos, que vão influenciar maiormente, inclusive, a construção da pedagogia de Paulo Freire, né? E é para esse caminho que vamos, então, na nossa aula, né, de pensar mais alguns conceitos que são importantes, para além, né, dos dois conceitos fundantes que a gente já pensou na aula passada, que foi de alienação e de dialética. Vocês vão perceber que eu postei já um vídeo já relacionando Marx e os conceitos marxistas a Paulo Freire, mas a gente continua aqui a nossa saga da leitura do Toque de Clássicos aqui, a página 28, onde nós paramos na nossa última aula, beleza? Né? Tiveram alguma dúvida, vocês sabem que vocês podem colocar as questões aqui no nosso chat e podem abrir o microfone e me interromper também, tá bom? Então, vamos lá dar sequência, não vamos poder esperar muito aqui porque nós temos só uma aulinha curta, né, de 2 horas por semana, então, para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui juntos. Mas sejam muito bem-vindos, boa tarde, vamos lá então. Nós paramos na página 28, depois de uma citação de Marx, aí começou as conversas todas, né, para ajustar como é que seriam as questões lá que vocês estavam vivendo, né, em outras disciplinas lá do curso. Vamos lá. A análise da vida social deve, portanto, ser realizada através de uma perspectiva dialética que, além de procurar estabelecer as leis de mudança que regem os fenômenos, esteja fundada no estudo dos fatos concretos, a fim de expor o movimento do real em seu conjunto. Gente, esse trecho é fundamental aqui porque praticamente coloca em resumo tudo que nós estudamos na nossa última aula. Né? Então vamos lá. Para analisar a vida social, a vida em sociedade, né? Ela deve ser observada através de uma perspectiva dialética. Ou seja, o que significa uma perspectiva dialética aqui? Que ela entra em contradição, ela apresenta as suas contradições. Ela tem uma tese anteposta por uma antítese, que vai gerar uma síntese. E esse seria o movimento das contradições próprias da história, os movimentos próprios da história e as contradições próprias da vida em sociedade. A vida em sociedade, viver uma sociedade é romper com estruturas políticas, pensar novas estruturas econômicas, dividir o trabalho, olhar para esse trabalho de uma maneira diferente, compreender a cultura, superar a cultura em crise, né, mudar formas de governo, mudar relações, repensar as leis. Então, se vocês pararem para pensar, as estruturas políticas, econômicas, sociais, culturais, artísticas, não importa qual a estrutura cultural, ela passa necessariamente por constantes mudanças, que são as estruturas dialéticas. Então, o que se acreditava 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há 500 anos atrás, obviamente nós superamos ao perceber as contradições próprias do tempo. Então, viver em sociedade, perspectiva dialética. Além de procurar estabelecer as leis de mudança que regem os fenômenos. Se muda, estou falando de dialética, seja fundada nos estudos de fatos concretos, ou seja, não é um Geist, como falava Hegel, não é um espírito do tempo, não é um espírito da cultura, não, mas são os fatos concretos, a vida concreta, o viver concreto na sociedade que provoca essas mudanças, tá? Marx afirma que a compreensão positiva das coisas inclui, ao mesmo tempo, o conhecimento de sua negação fatal. Por que fatal? Porque se provoca uma negação e essa vai provocar uma ruptura, logo o status quo primeiro vai ser mudado pelas antíteses, vai entrar em contradição, crise e gerar novas estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais. De sua destruição necessária,
porque ao captar o próprio movimento, do qual todas as formas acabadas são apenas uma configuração transitória, porque não tá, nada pronto é acabado na história humana, tudo é transitório, nada pode detê-la, porque, em essência, é crítica e revolucionária. Com isso, reafirma as diferenças em sua interpretação da realidade e as anteriores. Enquanto para Hegel, a história da humanidade nada mais é do que a história do desenvolvimento do espírito, por isso que eu uso a expressão Geist, né? Marx e Engels colocam como ponto de partida, e aí a citação, os indivíduos reais, a sua ação e as suas condições materiais de existência, quer se trate daquelas que encontrou já elaboradas quando do seu aparecimento, quer das que ele próprio criou. Aí, deixando o pessoal entrar na sala. A primeira condição de toda a história humana é, evidentemente, a existência de seres humanos vivos. Se os seres humanos vivos, a composição da sociedade, já por si só, se baseia nas contradições, nas mudanças, tá? Este método de abordagem da vida social foi denominado posteriormente de materialismo histórico. Alguns chamam de materialismo histórico dialético, mas é que são essas características que vão estar pautando esse tipo de filosofia ou de sociologia da história. De acordo com tal concepção, as relações materiais que os homens estabelecem e o modo como produzem seus meios de vida formam a base de todas as suas relações. Mas essa maneira de exercer a atividade não corresponde meramente à reprodução da existência física dos indivíduos. Então, não são as individualidades, e não é apenas a vida das pessoas. A sociedade não é a soma de indivíduos, 1, 2, 3, 4, 1 milhão de pessoas. Não é assim. Pelo contrário, já constitui um modo determinado de atividade de tais indivíduos, uma forma determinada de manifestar a sua vida, um modo de vida determinado, porque ao viver, ao nascer, eu já entro dentro de uma sociedade que está em curso. Ela não para eu entrar. Ela não vai fazer, fogos, nasceu fulano, agora a sociedade é totalmente nova porque a constituição da soma dos indivíduos faz a sociedade ser diferente. Não, ela já tem uma tradição, uma estrutura da qual eu passo a ser inserido dentro dessa estrutura. Né? A forma como os indivíduos manifestam sua vida reflete muito exatamente aquilo que são. O que são coincide, portanto, com a sua produção, isto é, tanto com aquilo que produzem, como com a forma como produzem. E a gente vai indo em direção às relações de trabalho. Essa produção do indivíduo é a produção de si mesmo, enquanto sujeito da história, e aí eu vou montando a minha personalidade, a maneira que eu me relaciono, mas percebam que você não escolhe a língua que você tem. Você nasceu no Brasil e para se comunicar você já é introduzido na língua portuguesa. Entendeu? Então, eu não chego assim, sou o revolucionário desde pequeno, né? Primeiro você é embebido em todas as tradições. Olha, você tem que andar assim, você tem que falar assim, você tem que comer à mesa assim, tem que respeitar os mais velhos assim, você tem leis para você seguir, tá? E aí, a maneira como eu trabalho e me encontro no trabalho é um mecanismo de produção. Que pode ser produção, então, do mundo, porque eu estou como partícipe dessa construção conjunta de mundo, e, ao mesmo tempo, produção de mim mesmo, que vão me produzindo nesse viver em sociedade. Aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de sua produção. Óbvio, né? Você nasceu filho de João e de Maria. Se fosse de Pedro e de Eva, você seria outra coisa. Entendeu? Então, a casa, o tempo, as tradições familiares, as condições sociais e econômicas daquela família, o bairro, a cidade, o vizinho, a religião, tudo isso vai estar influenciando essa maneira de produção e de reprodução do sujeito.
Conforme a perspectiva materialista e dialética, todo fenômeno social ou cultural é efêmero, ou seja, passa rápido. Logo, tanto a análise da evolução dos processos econômicos quanto a produção de conceitos para estruturar sua compreensão devem partir do reconhecimento de que as formas econômicas sobre as quais os homens produzem, consomem e trocam são transitórias e históricas e vão continuar se modificando. Ao adquirir novas formas produtivas, os homens mudam seu modo de produção. E com o modo de produção mudam as relações econômicas, que não eram mais que as relações necessárias daquele modo concreto de produção. As categorias econômicas não são mais que abstrações dessas relações reais e são verdades unicamente enquanto essas relações subsistem. Então, exemplo, os modos de produção que está se colocando aqui são os fenômenos em que os sujeitos humanos se encontraram para se organizar socialmente. E aí, nessa produção de trabalho, entendem as estruturas políticas, sociais, econômicas e culturais a partir desses modos de produção. O primeiro modo de produção da história humana foi o modo de produção asiático, no crescente fértil, entre o Tigre e o Eufrates, as civilizações mesopotâmicas, né, meso entre rios, pótamos, né, ali em Ur e Babilônia, geraram maneiras de pensar essas relações nas primeiras sociedades históricas. E aí nós estamos falando de um poder teocrático que era associado àquele modo de produção, aquele tipo de trabalho, aquele entendimento da sociedade. Mas óbvio que este nome, é isso que Marx está colocando agora, uma categoria econômica, na verdade, é apenas uma abstração que dá nome àquilo que já de fato existe enquanto realidade. No real, o que existe são as pessoas trabalhando. O que de fato existe são as pessoas se relacionando com aquele modo de produção. Tá? E aí, então, o modo de produção asiático depois foi substituído pelo modo de produção escravista, né, que aí as sociedades evoluíram, né, e saíram daquela servidão coletiva e foram para uma outra modalidade de detenção de propriedade privada, que era escravista, tá? Aí nós temos gregos, temos romanos. Aí, aos poucos, esse modo de produção escravista foi substituído por um modo de produção feudal. Aí tinha as relações de sucerania, de vassalagem, a questão mesmo do que era servir naquela sociedade, o que era trabalhar naquela sociedade, o que era o feudo, tá? E o modo de produção feudal deu origem ao modo de produção capitalista. E aí, capitalismo mercantil, capitalismo industrial, e hoje já se falam já de outros modos de capitalismo e outras perspectivas de capitalismo. Mas não é que existe o capitalismo como uma bola, né, de ar em que nós estamos ali dentro de uma cripta, sentindo aquilo, vivendo aquilo, e aí nós somos capitalistas porque vivemos em uma redoma capitalista. Na verdade, a maneira como nós entendemos o trabalho, a cultura, a economia, a política, as trocas e tudo mais, é que criam essa maneira desse modo de produção que temos hoje, que é você acorda cedo, vai lá e trabalha, depois de 30 dias tem um salário, né, que seriam 8 horas por dia, 9 com 1 hora de almoço, e aí depende do horário, aí tem modalidades de trabalho diferentes nesse conjunto, mas via de regra é isso, né? Trabalha uma quantidade por dia, ou de 8 horas geralmente, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tem os empregados, tem os desempregados, que servem ali para montar o mercado da venda do trabalho, né? Mas é esse o sistema que a gente vive. No final de um mês, eu recebo um salário, né? E aí, no final, depois de receber esse salário, eu vou lá e consumo para continuar sobrevivendo. Vamos pensar, então, que são mais ou menos 30 a 40 anos essa relação, de que eu vou recebendo, então,
durante 12 meses. O que se coloca, então, 2 vezes 4, 8, né? Se calcula, então, que uma pessoa, durante a sua vida, deva ter 480 salários. Depois desses 480 salários, se ela não morreu antes, ela se torna peça desnecessária ao mecanismo de produção dessa máquina social, e aí ela é aposentada, né? Inclusive, essa palavra, né, parece que está quase em extinção, né? O que vai virar aposentadoria daqui a um tempo, a gente não sabe, né? Mas a gente chega a compreender que é disso que estamos falando, de que o ser humano serve para produzir uma sociedade, enquanto, por troca, substitui a sua vida, né, por 480 salários, tá? Tenso, né? Nesses termos, pensar nisso, mas é como se fosse o tamanho da vida do homem a partir da entrada no universo de produção, tá? Segundo Marx, os economistas de seu tempo não reconhecem a historicidade dos fenômenos que se manifestam na sociedade capitalista. Por isso, suas teorias são compatíveis às dos teólogos, para os quais toda religião estranha é pura invenção humana, enquanto a deles próprios é uma emanação de Deus. Nossa, interessantíssimo isso aqui também, né? É Marx dizendo o seguinte, né, que para os economistas, tá, que não entendem, então vamos falar de outras maneiras, né, para os economistas que não entendem as relações econômicas por meio das relações de trabalho, por meio dos fenômenos históricos, né, é como se tudo aquilo que estivesse fora dessa religião que é o capitalismo seria algo estranho, seria uma invenção, uma idiotice, né? E que aquilo ali, a forma de governo, a forma de pensar economicamente em que eles estão inseridos seria a verdadeira religião, uma emanação de Deus. Ele questiona a perspectiva para a qual as relações burguesas de produção são naturais. Então, estão de acordo com as leis da natureza, como se fossem independentes da influência do tempo, sendo por isso consideradas como leis eternas que devem reger sempre a sociedade. De modo que até agora houve história, mas agora já não há. Assim, as instituições feudais teriam sido históricas, ironiza, mas as burguesas seriam naturais e, portanto, imutáveis. Inclusive, os defensores do Estado mínimo, né, os mais liberais aí, os entendimentos mais liberais de concepção entendem isso, né, tentam pregar isso, né, que as relações econômicas, do jeito que estão hoje, né, tendo um banco que ganha lucro e tudo mais, né, são relações naturais, porque a troca, as relações de troca econômica compõem a natureza humana. Então, para nós sermos humanos, nós temos que viver nesse tipo de doutrina econômica e social. Para eles, tanto os processos ligados à produção são transitórios, como as ideias, concepções, gostos, crenças, categorias do conhecimento, ideologias, os quais, gerados socialmente, dependem do modo como os homens se organizam para produzir, tá? Então, tudo ali seria composto dentro dessa sociedade, estaria dentro do caldeirão, tá? Não teriam gostos naturais, por exemplo. Ah, eu gosto disso. Não, o seu gosto nasceu de uma ideia de moda, nasceu de uma ideia de vertente econômica, aquela vertente econômica entendeu que você tinha, semeou em você um fetiche, e você entendeu que você tinha que ter a caneca da... Como que é o nome da caneca da moda agora, gente? Coloca aqui no chat para mim, por favor. Esqueci o nome da caneca aí que custa milhões de reais. Aí, Stanley, lembrei, Stanley. Não é assim? Aí todo mundo pensa que, nossa, a cerveja, a bebida fica geladinha na caneca Stanley durante milhões de tempos, e que maravilha, eu tenho que ter a caneca Stanley. E aí você ficou nessa, e aí você caiu nessa, achando que é o seu gosto que nasce da sua criatividade, já estava em você. Não. Houve um movimento histórico que nutriu, produziu e reproduziu essa necessidade em você. Né? E aí tá aquilo, né?
Tem gente que já colocou que o presente de aniversário tem que ser uma caneca de 200 conto. Presentão, né? Uma caneca de 200 conto. É quase o preço, para quem não compara preços, de um eletrodoméstico de médio porte. Estou falando aqui, ó, que é uma caneca dessa daí é quase o preço de um micro-ondas, um forno elétrico. Entendeu? Quem fala isso para mim fica sem presente. Mas não é isso que nós estamos nutrindo. E a gente tem a ideia de que a sociedade, eu criei a minha crença, eu que. Não, nós nascemos no mecanismo de produção e reprodução com essa organização. Tá? Portanto, o pensamento e a consciência são, em última instância, pensamento e consciência, atividade mental, decorrência da relação homem-natureza, isto é, das relações materiais. E se produzido pelas relações materiais, são produzidos nas relações sociais. A consciência, inclusive, ela é estruturada, então, no meio em que vivemos. Acreditar em algo, acreditar que, sei lá, a vacina é um imunizante, tá? É algo que é fomentado dentro da estrutura social, tá? Será a maneira de ver a natureza e as relações sociais que a imaginação grega inspira e que constitui, por isso mesmo, o fundamento da mitologia grega, compatível com as máquinas automáticas de fiar, as ferrovias, as locomotivas e o telégrafo elétrico? Quem é Vulcano ao pé de Roberts e companhia? Júpiter tem comparação com para-raios e Hermes em comparação com o crédito imobiliário? Toda a mitologia subjuga, governa as forças da natureza no domínio da imaginação e pela imaginação dando-lhe forma. Portanto, desaparece quando essas forças são dominadas realmente. A arte grega supõe a mitologia grega, isto é, a elaboração artística mais inconsciente da natureza e das próprias formas sociais pela imaginação popular. São esses os seus materiais. Jamais a mitologia egípcia teria podido proporcionar um terreno favorável à eclosão da arte grega, porque a mitologia egípcia fomentaria a arte egípcia, e assim sucessivamente. A perspectiva de que a cultura é gerada dentro de uma sociedade, fomentada numa sociedade pelas relações materiais. Então, a ideologia, as ideias, as crenças, a maneira como nós vivemos, ela é estabelecida por aquilo com o qual nós trocamos e nos relacionamos no concreto. Entendeu? Então, se a arte ela vive um momento internetico, a própria arte vai se subjugar a esse mecanismo do internetico. Entendeu? Estava até vendo ontem num jornal aí, né, uma arte, né, que foi vendida agora, que ela é só uma imagem da internet, né, uma imagem foi gerada computacionalmente, não é um quadro especificamente. Então, isso já mostra para nós, já evidencia para nós como essas novas relações de produção e reprodução são estabelecidas em nossa sociedade. Tá? Poxa, Breno, fiquei triste agora. Você só ganha um tapinha nas costas. Depois vamos conversar aí. Né? Quem sabe a gente não faz uma vaquinha e todo mundo da sala te dá um copo Stanley. Né? Porque, afinal de contas, você precisa muito deste copo. Tá? Gente, essa brincadeira que eu tô fazendo com o copo Stanley, a gente viu diversas vezes na cultura, tá? Uns 30 anos atrás, era, sim, Gabriel, só R$ 220 um copo. Né, mas eu tô lembrando aqui da calça jeans, esse objeto de desejo da cultura, né, já foi, há anos atrás, 30 anos eu fui desonesto com vocês, há 40, 45 anos, 50 anos atrás, né, era a calça, e tinha marca, né, era a calça Lee, que já existia 50 anos atrás,
era objeto de desejo. Tinha gente, minha mãe fala isso, né? Que trabalhava o mês inteiro para chegar no final do mês e comprar uma calça ali, que era a calça da moda, né? Que era ter uma calça jeans. Aí depois o jeans, né? Obviamente se popularizou. A gente tem a maioria hoje do jeans santista no Brasil, né? O jeans de Santos, produzido ali na região de Santos, então por isso que é chamado santista. E aí as fábricas de tecido compram todas o mesmo jeans e só modifica a etiqueta, né? E aí a etiqueta é o que dá valor à calça, e não o pano, né? Tem gente que ainda fantasia isso, né? E o marxismo é quase se fosse um tapa na cara, né? Chega pra gente, mostra o que é alienação, fetiche e tudo mais, e a gente começa a entender que, tipo, as coisas não são apenas aquilo que são, enquanto valor. Elas são diante da necessidade que o mercado impõe àquela coisa. E é o valor, então, social que é dado àquela coisa. Né? E é isso que nós acabamos vivendo, né? Então, se a calça foi colocada uma marca que não é considerada da moda, fica ali, é vendida ali a quilos. Não, agora a calça que é da moda, não sei o que, é uma peça única e tudo mais. Aí as pessoas começam a inventar mentira, né? Ah, é porque o pano da camisa deles é muito bom e dura e não sei o que, como se o pano da outra camisa fosse desintegrar, né? Usou 3 vezes, estraga. É claro que tem gente, produto com uma qualidade muito inferior e que vai se deteriorar muito mais rápido. Agora, dizer que o valor da calça, daquela calça que é mais cara, é porque o pano é melhor, gente, a maioria daquelas calças são costuradas na facção aqui do bairro, entendeu? A minha mãe, por exemplo, era costureira, né? Foi costureira, e minha vida toda foi isso, eu vi isso dentro de casa. Minha mãe fechando calça, fechando calça, fechando calça, fechando calça. E aí era aquela calça iria virar uma calça, mas era tudo feito na máquina da minha mãe, com o mesmo pano, e só ia mudar a etiqueta, né? E é isso mesmo, né, Rafael? Se naquela época uma calça para uma jovem de 16 anos é mais R$ 300, que era aquela crítica da questão da Bolsa Família, né? Você fica pensando hoje, quanto que é uma calça, né, de marca? Ah, não, custa os mesmos R$ 300? A gente tem que começar a pensar essas coisas, tá? Vamos lá. Voltando então ao texto. Na busca de atender às suas carências, os seres humanos produzem seus meios de vida, tá? Eu gosto muito dessa frase porque ela usa a expressão carência, né? Porque meio de vida nunca é associado à carência, né? Carência parece que é uma condição psicológica, a pessoa está querendo um abraço, né? Mas carência é o quê? Todas as nossas necessidades. Os seres humanos vão produzir sua vida, os meios de produzir sua vida por meio das suas necessidades, ou das suas carências. É nessa atividade que recriam a si próprios, né? Ou seja, a ocasião, a fome, né, vai fazer a situação e reproduzem sua espécie num processo que é continuamente transformado pela ação de sucessivas gerações, né? O avô, o filho, o neto, pai, todo mundo, a relação da tradição passando da sociedade adiante, tá? A premissa da análise marxista da sociedade é, portanto, a existência de seres humanos que, por meio da interação com a natureza e com os seus outros indivíduos, dão origem à vida material, tá? Essa aqui é a base da teoria marxista. Base da teoria do marxismo não é comunismo, safadeza, tá ok? Não é isso. O que é base da teoria marxiana, da interpretação do materialismo histórico dialético do mundo, é a concepção de que os homens, em conjunto, interagindo com a natureza, se relacionam na produção da vida material. Tá? É isso. Tem gente, as pessoas se relacionam, ao se relacionar, trabalhar, produzem e que recriam o mundo, e nesse processo criacionista, não é criacionista não, nesse processo de criação do mundo, ou reprodução do mundo, se produzem a si próprios, e as relações de trabalho, e as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, tudo vai estar nesse bojo da produção da vida material.
Um primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda a história é que os homens devem estar em condições de poder viver a fim de fazer a história. Mas, para viver, é necessário, antes de mais nada, beber, comer, ter um teto onde se abrigar, vestir-se, etc. O primeiro fato histórico é, pois, a produção dos meios que permitem satisfazer essas necessidades. A produção da própria vida material. Trata-se de um fato histórico, de uma condição fundamental de toda a história que é necessário, tanto hoje como há milhares de anos, executar dia a dia, hora a hora, a fim de manter os homens vivos. E aí a gente se mantém vivo para quê? Para beber, comer, ter um teto, vestir-se, e aí todas as coisas que compõem as necessidades ou carências humanas mais primordiais e mais básicas. Vocês acham, então, que a gente vai falar de escola, pensar a teoria social da escola, para uma criança e falar, pregar para a criança, né, doutrinar a criança, né, que a vida em sociedade, com a criança com fome? Vamos viver bem, construir o nosso futuro enquanto nação. Se eu não estou preocupado, para além dessa escola, como essa escola se comunica com as relações sociais e que essa criança está inserida. Quais são as suas necessidades? Então, às vezes, aparece alguém extremamente desconfortável na sua aula de química, porque ela, antes de falar sobre o hidróxido, antes de falar daquela relação ali de isomeria, antes de falar do equilíbrio da reação, ela queria ou tem vontade de pensar como ela vai fazer para jantar. Ou todos os problemas que estão inundados na vida dessa pessoa. E aí nasce a perspectiva histórico-dialética da pedagogia freiriana, de que ninguém chega na sala de aula como uma folha de papel em branco. Ele está levando toda a sua vida social, econômica, política e sua potência para dentro da sala de aula. E para mais do que ouvir bancariamente tudo aquilo que está sendo colocado e abrir a cabeça para ser depositado um conteúdo, ela gostaria ou seria interessante que fosse discutido aquilo que ela tem para trazer da sala de aula também. Para pensar o que aquela categoria de análise ou aquele conteúdo disciplinar poderia se relacionar para que ela usasse como instrumento para interagir no mundo. A escola, ela é fundamentalmente um espaço para as pessoas amolarem suas facas. Ou seja, para elas transformarem, afiarem os seus instrumentos para se relacionar do mundo de maneira mais potente. Percebem onde que está a sociologia da educação aqui nesses contextos do materialismo histórico dialético? Que a escola não pode ser fundamentalmente um espaço em que priva o sujeito da própria realidade, mas permite que ele se relacione e recrie ou intervenha potentemente de modo a modificar a própria realidade. Beleza? Todos os seres vivos devem refazer suas energias a fim de assegurar sua existência e da sua espécie. Todavia, ao interagir com a natureza, os animais atuam de forma inconsciente, não cumulativa, somente em resposta às suas privações imediatas e tendo como limites as condições naturais. É certo que também o animal constrói para si um ninho, casas como as abelhas, os castores, as formigas, etc., mas produz unicamente o que necessita imediatamente para si ou para sua prole. Produz unicamente por força de uma necessidade física imediata, enquanto o humano não. O homem produz, inclusive, livre da necessidade física, e só produz realmente liberado por ela. O animal produz somente a si mesmo, enquanto o homem produz a natureza inteira, porque nós intervimos na realidade de maneira consciente. O produto do animal pertence imediatamente ao seu corpo físico. A abelha vai lá e come o próprio mel. Enquanto o homem enfrenta-se livremente com o seu produto. E nesse enfrentamento com o seu produto diz meu, diz assina, que é artisticamente meu,
ou produz e coloca, eu quero algo em troca para conseguir sobreviver. E nós não produzimos imediatamente, nós produzimos guardando. O animal produz unicamente segundo necessidade, é a medida da espécie a que pertence. Percebe? O animal produz enquanto a sua espécie. O ser humano, não. Enquanto o homem sabe produzir segundo a medida de qualquer espécie. E sabe sempre impor ao objeto a medida que lhe é inerente. Por isso, o homem cria também segundo as leis da beleza, ou seja, da estética. Ele cria para ficar bonito, mas aí eu ampliaria, né? Não é só as leis da beleza, né? Mas as leis de todos os artefatos aqui que a gente está falando, não apenas os culturais, mas o homem cria para artefatos econômicos, o homem cria para artefatos sociais, ele quer ter 3 carros para dizer que ele é o homem melhor, ele é o animal ali que sobe na pedra e mostra o papo mais bonito para copular com as fêmeas. Percebe? Que tem outras coisas que são envolvidas ali no jogo, né? Porque, afinal de contas, quem precisa de ter 5 carros, 10 carros? Tem um capital simbólico sendo produzido ali, né? Nenhum bicho faz isso, não, né? Produz para colocar dentro do cofre. Produz para se sentir maior, né? Isso são coisas humanas. Ao produzir para prover-se do que precisam, os seres humanos procuram dominar as circunstâncias naturais e podem modificar a fauna e a flora. Para isso, organizam-se socialmente, estabelecem relações sociais. O ato de produzir gera também novas necessidades, que não são, por conseguinte, simples exigências naturais ou físicas, mas produtos da existência social. A gente começa a necessitar de coisas que não existem. Vou falar de uma outra maneira. Nós passamos a necessitar de capitais simbólicos. Via de regra, nós precisaríamos, para não machucar os nossos pés, de apenas um tênis. Mas depois, alguns que têm um tênis querem ter 2, querem ter 3, quer ter um azul, um preto, um bege, quer ter 4, um de ginástica, quer ter 5, um sapato social, quer ter 6, 2 sapatos, um marrom, um preto, quer ter 7. E aí vão ampliando seus armários. E vão acumulando coisas com as quais nem precisa e nem usa. Então, nós não vivemos num sistema de produção daquilo que nós precisamos, enquanto exigências naturais ou físicas. A produção, a vida em sociedade nos coloca que nós precisamos de coisas para além daquelas que a gente realmente precisa. A fome é a fome, mas a fome se satisfaz com carne cozinhada, comida com faca e garfo. Não é a mesma fome que come a carne crua, servindo-se das mãos, das unhas, dos dentes. Por conseguinte, a produção determina não só o objeto do consumo, mas também o modo de consumo. E não só de forma objetiva, mas também subjetiva. Logo, a produção cria o consumidor. E nós somos consumidores, por exemplo, não só de carne, nós somos consumidores de frango, peito de frango, boi assado, boi picadinho, nós somos peixe na muqueca, churrasco. Percebe? Eu estou pegando só o artefato carne, porque nós não precisamos comer apenas a carne, nós precisamos nos alimentar das produções simbólicas, da variedade dessa possibilidade de consumo. Tá? Então, eu não quero comer o arroz só assim todo dia. O homem fica com esse sonho, né, com essa estrutura da consciência que vai se modificando de acordo com vai vivendo os seus métodos, o seu próprio viver dentro da produção. Melhor assim. Logo, a própria quantidade das supostas necessidades naturais, como modo de satisfazê-las, é um produto histórico que depende em grande parte do grau de civilização avançado. Na busca de controlar as condições naturais,
os homens criam novos objetos e os quais não se incorporam ao ambiente, modificando como passam as próprias gerações. Os resultados da atividade da experiência humanas que se objetivam são acumulados e transmitidos por meio da cultura. É por meio da ação produtiva que o homem humaniza a natureza e também a si próprio. Isso aqui é importantíssimo, né? Porque é mais uma vertente da dialética. O processo de homilateralização, né? Ou seja, o processo de humanização se dá nessa ação produtiva. Quando o homem se reconhece naquilo que produz. Quando o homem não se reconhece naquilo que produz, ele está vivendo uma vida em alienação. O processo de produção e reprodução da vida através do trabalho é, para Marx, a atividade humana básica, a partir da qual se constitui a história dos homens. E para ele se volta o materialismo histórico, método de análise da vida econômica, social, política e intelectual. Então, nós estamos colocando aqui que essa produção e a reprodução do humano se dá por intermédio das relações de trabalho e da vida em sociedade. Ninguém aqui é tão criativo que se faz em outra linha do que nós temos no vivido. Nós nos fazemos e nos compreendemos por meio e dentro de uma sociedade que se compreende desta maneira. Até aqui, gente, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Tudo certo, Maria Eduarda? Então, vou avançar então, pessoal. De boas, beleza, Lucas? Vamos lá, então. Então, que forças produtivas são essas? Quais são essas relações sociais de produção? Gente, eu vou apontar aqui para um único termo. Essas forças produtivas são o trabalho, tá? Vamos lá. Marx nunca se refere à produção em geral, mas à produção num estágio determinado, num estágio, tá? Tá errado aqui. Produção num estágio determinado de desenvolvimento social, que é a produção dos indivíduos vivendo em sociedade. Embora a sociedade seja o produto da ação recíproca dos homens, ela não é uma obra que esses realizam de acordo com os seus desejos particulares. Imagina se fosse assim, né? Os meus desejos particulares é que estruturam e dão forma à sociedade? Não é, né? A sociedade, ela existe para além de mim, né? A sua organização existe para além de mim, tá? Se eu morrer, a sociedade vai falar assim, beleza, morreu, parabéns, fulano. Tá? A sociedade continua. A estrutura de uma sociedade depende do estado de desenvolvimento de suas forças produtivas e das relações sociais de produção que lhes são correspondentes. Então, não pensem que nós vivemos numa sociedade global. Essa ideia globalista de que nós vivemos a mesma sociedade em todos os povos, continentes, países, hemisférios, é errônea. Na verdade, o que nós temos é uma estrutura produtiva em uma sociedade nos Estados Unidos da América, uma sociedade no Canadá, uma sociedade no Brasil, uma sociedade em cada país. E se bobear, sociedades menores, mais fragmentadas e que também vivem modos de viver diferentes dentro desses próprios países, em seus estados, em suas cidades, em suas comunidades. A estrutura de uma sociedade depende, então, do estado de desenvolvimento de suas forças produtivas, é disso que eu estou falando, um estado agrário, um estado industrial, um estado financista e das relações sociais de produção. Tem emprego para todos? Onde trabalham? Como trabalham? Tá? Tais conceitos são interdependentes e têm, antes de mais nada, uma finalidade analítica, de modo a tornar-se inteligível a realidade. A ação dos indivíduos sobre a natureza é expressa no conceito de forças produtivas, o qual busca aprender o modo como aqueles obtêm em determinados momentos os bens de que necessitam, e para isso, em que grau desenvolveram sua tecnologia. Processos e modos de cooperação, a divisão técnica do trabalho, habilidades e conhecimentos utilizados na produção, a qualidade desses instrumentos, as matérias-primas de que dispõe,
Este conceito pretende, pois, exprimir o grau de domínio humano sobre a natureza, embora Marx assinale. Tá? Antes de entrar na própria citação do Marx, eu quero colocar aqui, ó. O que buscam aprender, o modo como eles obtêm, em determinados momentos, os bens que necessitam e em que grau desenvolve sua tecnologia, os processos e os modos de cooperação, a divisão técnica do trabalho, habilidades e conhecimentos utilizados na produção, qualidade de instrumentos e matérias-primas de que dispõe. Gente, estes aqui são os elementos que vão diferenciar as sociedades. Não adianta a gente querer dizer que todos somos iguais dentro da sociedade capitalista no mundo. Não é, né? Não tem como ser. A divisão técnica do trabalho se dá da mesma maneira em todos os lugares? As habilidades e conhecimentos utilizados na produção são as mesmas? Não são, né? Tá? Isso aqui dá um tapa na nossa cara quando a gente para pensar. A gente não vai ingenuamente olhar as notícias que vão ter no mundo e achar que, tipo, é óbvio que a vacina não veio para cá porque... Gente, quem faz a vacina vai tomar a primeira vacina. E as relações políticas e econômicas vão estar relacionadas a isso. Para onde que a vacina vai primeiro? Para quem tem mais poder ou para quem tem menos poder? O meu inimigo ali, o outro país que tem bomba atômica, e se eu não der a vacina para ele, pode ficar enfurecido e jogar uma bomba atômica em mim? Então vocês começam a perceber o quê? Aonde está, inclusive, o Brasil na fila do pão? Ou na fila da vacina? Né? Percebem? E você acha que ainda, se aqui está ruim, a cobertura vacinal vai estar igual à brasileira em outros países, por exemplo, africanos? Ô, professor, você falou que os países que produzem a vacina são os primeiros a se vacinar. A gente está produzindo a nossa vacina, só que o problema está sendo a gestão. Então, isso meio que entra em discordância com o que você falou, não? Não, como que a gente está Se me produzindo a nossa permitem vacina, promissão, Rafael? Oi? Pode não falar. produz. Eu só queria falar que a gente não produz, a gente reproduz, na verdade, aquela de Oxford, né? E é da China agora, tá. mas ainda assim foi transferência de tecnologia, não é nossa. Por isso que pode pá, demorou pode para pá. chegar aqui. Pode pá, erro meu então, desculpa aí, continua. E ainda, Rafael, a situação poderia ser ainda pior, porque ainda nós temos ainda, coloco ainda, porque foi colocado muito em xeque, nós temos ainda Fiocruz e o Instituto Butantan, mas que foram tão sucateados que a situação poderia ser ainda pior. Então nós não temos a técnica, não temos os artifícios políticos e econômicos para brigar por conta disso. Então, o que o Brasil está fazendo agora? Porque não se antecipou no desenvolvimento de tecnologia para isso, né? O Brasil está simplesmente o quê? Passando o pires e dizendo, pelo amor de Deus, mandem para nós aqui a matéria-prima para que a gente consiga produzir aqui a vacina. Tenso, 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 tenso. E aí, óbvio que vai vir uma corrente política que vai chegar e falar, vai tentar enganar as pessoas dizendo assim, ó, não tem vacina. Vacina faz mal. Vamos tomar ivermectina. Vamos tomar, então, agora, hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, ivermectina, é a mesma coisa chegar assim, gente, olha, você que machucou, não temos aqui para o seu joelho metiolate para todo mundo. Mas se você passar mijo de vaca, passa urina de vaca, que vai melhorar, você vai ficar bem, de boas. É usado em vários países a urina de bovinos para curar as feridas. Óbvio que vão chegar e vão falar algumas estruturas governamentais que a aula de Marx, então, é doutrinação. Porque vai estar abrindo a cabeça das pessoas para dizer, olha, as relações de desigualdade social são produzidas dentro da própria sociedade.
cada estrutura econômica e de trabalho a seu tempo teve uma particularidade dessa. Vou dar um exemplo. Quer ver? Ó, no modo de produção feudal, o poder da Igreja Católica era tal que a Igreja dizia o seguinte: olha, é do pobre. Jesus disse que é do pobre o reino dos céus. E é mais difícil um rico passar no buraco da agulha, né, um camelo passar no buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, você que é pobre, consuma a sua vida no trabalho que lhe dá dignidade, e a exemplo de José, trabalhe sem reclamar. E aí, então, você não vai o sofrimento nessa vida vai ser recompensado para você com o reino dos céus. Você acha que esse discurso, para quem estava na merda, não era um discurso maravilhoso? De esperança, inclusive? De que a minha vida não é desse mundo? A minha vida é do outro mundo? Então, percebam que a religião, no período feudal, servia de matriz ideológica para colocar os trabalhadores dentro de um processo de produção, que era o feudal. E que pudessem trabalhar sem reclamar, e que pudessem manter a estrutura social status quo daquele jeito, porque quem nascia com sangue vermelho nunca teria o sangue azul da nobreza. Então, as estruturas sociais, elas criam, inclusive, os seus aparelhos ideológicos de manutenção e para manter, então, manutenção, né, para manter, então, o status quo, a ordem social daquele período. E vai contando mentiras, pregando ideologias, para que quanto mais alienadas estejam essas pessoas, mais elas continuem a trabalhar e a manter a organização social como tal. Imagina se as pessoas que estão passando fome hoje, ao invés de irem para os sinais pedir dinheiro, que é inclusive por isso que existe política pública de assistência social, era para que isso não voltasse a acontecer. Estamos vivendo hoje novamente um Brasil com os sinais lotados de crianças jogando malabarismo de bolinha porque estão passando necessidade. Então mesmo, tá? E aí o que acontece? A gente vai se tornando cada vez mais alheio e alienado à realidade que nós estamos inseridos. A gente não quer parar para pensar nisso. A pessoa quer parar para pensar o quê? Quando é que ela vai trocar o celular, fazer os exercícios aqui para conseguir o diploma, para conseguir um trabalho bom. E não para, a gente não tem, às vezes, tempo para parar para pensar por que as coisas são do jeito que são e quais as relações sociais estão sendo construídas ali naquele momento. Tá? Então, pego esse exemplo da religiosidade no período feudal para mostrar como certos discursos entram na nossa sociedade hoje para fazer esse convencimento, para manter o status quo, para manter a liturgia, né, das coisas que vão acontecer, na maneira como vai acontecendo, do mesmo jeito que está hoje. Entendeu? Então, Rafael, se a gente produzisse a vacina, a gente estaria com uma cobertura vacinal muito maior. O exemplo que eu quero dar é os Estados Unidos, que já comprou vacina suficiente para vacinar toda a sua população e ainda sobrar um tanto. Para que eles compraram? Para sobrar mais um tanto? Aí você começa assim: estou comprando vacina para a minha população inteira e mais um tanto. Essa moeda vale dinheiro. Quem não quer ter a vacina? Ontem, no Fantástico, já apareceu a manifestação dos banqueiros no Brasil preocupados com o processo econômico aqui. Por quê? Porque essa doideira aí de falar que cloroquina vai curar e não sei o quê, e ivermectina vai curar, a galera tá morrendo, o hospital tá em colapso e o gado lá gritando lá que
está resolvendo, que é isso mesmo, não sei o quê. Ué, como que a estrutura econômica vai se manter? Como é que as pessoas vão comer? E se não comem, vão pagar as dívidas nos bancos? O banco não está muito preocupado com quem vai viver, quem vai morrer, não. Ele está preocupado com o credor, afinal de contas, né? Com o sistema de crédito que é criado. Ou seja, quem é que vai pagar as dívidas? E quem vai alimentar o sistema econômico? Estamos na beira de um colapso, tá? Não adianta contar mentira e inventar a historinha de que as coisas vão se resolver agora e dizer assim, ah, é vontade de Deus. Que os homens não são livres árbitros de suas forças produtivas, base de toda a sua história, pois toda força produtiva é uma força adquirida, produto de uma atividade anterior. Pois, portanto, as forças produtivas são o resultado da energia prática dos homens. Mas essa mesma energia está determinada pelas condições em que os homens se encontram colocados, pelas forças produtivas já adquiridas, pela forma social anterior a eles, e que eles não criam, e que é produto da geração anterior, e que a gente entra, então, a gente entra já dentro dessa força produtiva já. As regras já estão colocadas, a gente vai tentando modificar uma ou outra, mas demora, às vezes, gerações para se modificar uma ideia, né? Alguma coisa no sistema de produção. Tanto que as meninas sabem bem disso ainda. Quantos anos o feminismo apareceu no mundo? Nós estamos falando de aproximadamente 60 anos de feminismo no mundo moderno. E em 60 anos, né, não se conseguiu ainda modificar muita coisa da estrutura econômica das relações de trabalho entre homens e mulheres. Homens continuam ganhando mais do que mulheres, mesmo a sociedade já tendo provado que um homem e uma mulher produzem a mesma coisa. Tem o mesmo nível de capacidade, o mesmo nível de inteligência. E aí o que acontece? Nós ainda hoje, em 2021, vivemos uma estrutura de incompatibilidade entre salários, entre os gêneros, que é anterior à década de 40. Tá? Então é difícil. Portanto, as forças produtivas são resultado da energia prática dos homens, mas essa mesma energia está determinada pelas condições em que os homens se encontram colocados pelas forças produtivas já adquiridas pela forma social anterior a eles, e que eles não criaram e que é produto da geração anterior. Isso é bacana, hein? O simples fato de que cada geração posterior encontra forças produtivas adquiridas pela geração precedente, já fizeram um pouco de mundo antes da gente, né? Que lhes servem de matéria-prima para nova produção. Cria na história dos homens uma conexão, cria uma história da humanidade, que é tanto mais a história da humanidade, porque as forças produtivas dos homens e, por conseguinte, suas relações sociais adquiriram maior desenvolvimento, né? E isso criaram um sistema elétrico, criaram um sistema comunicacional, criaram uma tecnologia de construção, criaram uma tecnologia de compreensão, criaram uma ideia de saber. Quer dizer, nós somos o que as bibliotecas anteriores de nós nos fazem agora. E a gente vai criando tecnologia e vai se servindo dessa tecnologia atual, que se serviu de uma tecnologia anterior, que se serviu de uma tecnologia anterior, e que vai produzir uma tecnologia a posteriori. Tá? O conceito de relações sociais de produção refere-se às formas estabelecidas de distribuição dos meios de produção e do produto, e o tipo de divisão social do trabalho numa dada sociedade, em um período histórico determinado. Ele expressa o modo como os homens se organizam entre si para produzir, que formas existem naquela sociedade de apropriação de ferramentas, tecnologia, terra, fontes de matéria-prima, de energia, e que, eventualmente, de trabalhadores, que toma decisões que afetam a produção, como a massa que é produzida e distribuída, qual a produção que se destina a cada grupo,
As diversas maneiras pelas quais os membros da sociedade produzem e repartem o produto. Forma de repartir o produto, gente, aqui que é o capital produzido, o dinheiro produzido, óbvio que influencia na estrutura social. Gente, nós estamos falando aqui, quem é que vai ter esgoto, por exemplo. O cano de esgoto é produzido um cano de esgoto. Se decidiu, a sociedade falou assim, vamos produzir saneamento ambiental, saneamento básico, um esgoto. Aí pegou esse cano ali e falou, aonde que vai ter que passar primeiro o esgoto? Passa primeiro num lugar e não no outro. Vocês acham, gente, que essa escolha é o quê? Uma dedonha, que os líderes comunitários tiram ali, dedonha, ganhei, agora vai passar o esgoto aqui na comunidade? Ou tem um fator econômico social ali dizendo aonde que vai passar o esgoto primeiro? Na medida em que, ao produzir, os homens atuam coletivamente, cooperam. A produção da vida, tanto a própria vida, né, através do trabalho, como alheia, através da procriação. Surge-nos agora uma relação dupla. Por um lado, como uma relação natural, e por outro, como uma relação social. Social no sentido de ação conjugada de vários indivíduos, não importa em que condições, de que maneira e de que objetivo. Segue-se que um determinado modo de produção ou estágio de desenvolvimento industrial se encontra permanentemente ligados a um modo de cooperação, um estado social determinado. E este modo de cooperação é ele mesmo uma força produtiva. É como nós nos organizamos dentro da sociedade. Nós passamos pelas relações de trabalho a criar pobreza e a criar riqueza. Não pensem que a pobreza ela é resultado da ausência de riqueza. A pobreza e a riqueza são geradas juntas. A maneira como essa riqueza é dividida é que gera a pobreza. Então, elas não são coisas separadas, elas são intrinsecamente ligadas. Ainda que a cooperação seja uma relação social de produção, porque ocorre entre os seres humanos, ela pode se dar tendo em vista interesses particulares, como o de aumentar a produtividade do trabalho, a quantidade do trabalho explorado. Devido a condições socialmente estabelecidas, ou seja, em sociedades onde existem classes sociais, dá-se um acesso diferenciado, segundo o grupo social, ao produto e aos meios para produzi-lo. E aqui é o berço das desigualdades sociais, né? A distribuição, que aparece como se fosse apenas distribuição das riquezas, nada tendo a ver com a produção, é, antes de mais nada, uma distribuição dos instrumentos de produção, dos meios para se produzir, das condições para se produzir. E 2, distribuição dos membros da sociedade pelos diferentes gêneros de produção, né? Que é quem vai ficar em que lugar da sociedade. Porque vai ter lugar para todo mundo. Tá? Alguns mais altos, que vão ganhar mais e vão ter uma vida melhor, outros que vão estar abaixo da pirâmide e vão servir de produção para sustentar a riqueza dos outros. A quantidade de produtos a que distintos membros da sociedade têm acesso é o resultado dessa distribuição, que é parte da estrutura do próprio processo produtivo, que vai incluir alguns e, obviamente, excluir outros. A divisão social do trabalho expressa modos de segmentação da sociedade, ou seja, desigualdades sociais mais abrangentes, como a que decorre da separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, ou entre trabalho industrial e comercial e trabalho agrícola, e, como consequência, a separação entre a cidade e o campo e a oposição de seus interesses. Está vendo que são sociedades e grupos de trabalho completamente diferentes? A partir dessas grandes divisões, ocorrem historicamente outras, como, por exemplo, entre os grupos que assumiram as ocupações religiosas, políticas, administrativas, de controle e repressão, financeiras, etc. Né? São todos lugares dentro da sociedade. Né? Então, estou falando aqui de profissões. Pastor, padre, deputado, vereador, funcionário público, policial, né, militar, banqueiro, bancário, tudo está tudo aqui.
trabalhadores intelectuais, trabalhadores manuais, vai ter todas as divisões. A cada um destes grupos cabem tanto tarefas distintas quanto porções maiores ou menores do produto social, de acordo com o que essa sociedade vai encarar como sendo mais essencial ou não, já que eles ocupam posições desiguais relativamente ao controle e propriedade dos meios de produção. Assim, o tipo de divisão social do trabalho corresponde à estrutura de classes da sociedade. E, gente, estamos aqui diante de uma máxima. Se você quiser tirar um print dessa tela nesse momento, o que você quer fazer com isso aqui é um ensinamento que vai ficar aí, para quem, vou falar igual a música lá da igreja, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade como que é? Ai, não lembro, mas assim, é de um profetismo essa frase, gigantesco, que é, eu vou trabalhar num lugar, e este lugar, ele vai me dar um status quo ligado a uma sociedade, porque, a uma sociedade não, vai me dar um status quo ligado a uma classe social, dentro da sociedade. Vamos pensar o seguinte, vou fazer graduação e ser um profissional liberal, né? A sociedade acha que tem que ganhar mais quem? O médico ou o enfermeiro? Percebe? Então, eu tenho uma divisão do trabalho, e essa divisão do trabalho vai reger onde a pessoa vai estar dentro da classe social, e a classe social é de acordo com o trabalho, com aquele trabalho, com aquela ocupação. E aí, atenção, professores. Nós somos pegos em cheio disso aqui, né? Porque nós paramos de questionar quem é o professor dentro da estrutura social. Porque era para a gente ter muito mais do que a gente tem, né? Porque nós falamos com as pessoas, nós criamos as pessoas, estruturamos a intelectualidade das pessoas. E, ao mesmo tempo, super desvalorizado. Por que essa relação, hein? Isso é uma excelente reflexão. Qual a história de desvalorização dos professores? O que aconteceu? Porque a gente está ali dentro daquele meio de produção ali, de produzir alguma coisa e tal, nós produzimos os próprios trabalhadores. Quer dizer que o conhecimento nessa sociedade que nós estamos hoje vale quanto? O que nós valemos enquanto docentes? Os vários estágios do desenvolvimento da divisão do trabalho representam outras tantas formas diferentes de propriedade. Por outras palavras, cada novo estágio na divisão do trabalho determina igualmente as relações entre os indivíduos no que toca à matéria, aos instrumentos e aos produtos de trabalho, tá? E aí tem gente que pode sonhar em mudar de classe social por intermédio dessa divisão do trabalho. Eu quero melhorar minha vida, então eu vou estudar e vou ascender nisso aqui. Só que isso aqui não é uma escadinha tão fácil, tá? Estudei, me dei bem, vou ser rico. Não é bem isso que acontece, né? Mas a gente tem a oportunidade, com a valorização da escola, de permitir essa ascensão na classe social. Para algumas pessoas também, né? Porque outras são completamente mutiladas no seu desejo de melhorar de vida por meio do estudo, tá? Isso acontece muito, 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 muito. Com certeza você deve conhecer um colega seu, alguém que você achava a pessoa super inteligente, talvez mais inteligente que você, e você fala assim, poxa, fulano, se estivesse estudando, o cara ia ser alguém diferente tal, e que ficou no meio do caminho. Ficou no meio do caminho por quê? Porque teve um conjunto de outras situações que ele teve que trabalhar antes, ele não pôde estudar, ele engravidou, sei lá, vai ter um filho, o pai morreu, vai ter que trabalhar, e aí o que acontece? Não vai conseguir se estabelecer. Entendeu? Então, essas relações
escolares, elas estão dentro da estrutura social de uma maneira muito marcante, de uma maneira indelével. Você vê logo o quanto ter acesso à educação, para além da ideia de direito, se tornou um privilégio. Porque tem pessoas que têm inteligência, que poderiam melhorar muito de vida e que não vão, porque não é uma estrutura meritocrática. Querem passar para nós no capitalismo uma ideia de meritocracia que não é bem assim que as coisas acontecem, que fosse só o esforço da pessoa que ia dar uma condição, mudar o status quo social dela. Como? Qual que são as diferenças? Eu que tenho a minha casinha, que eu tenho os meus pais que me permitem que eu não precise trabalhar, é muito diferente de quem sobrevive praticamente no estudo por conta da bolsa. Ou que tem que trabalhar para conseguir colocar o pão em casa, para conseguir pagar as contas e ainda tem que estudar para conseguir fazer essa estrutura funcionar. Então, essas relações, elas existem. Essas relações, elas compõem o corolário, o quadro que vai dar tom a a sociedade da maneira como ela é. Tá? Marx sugere que se imagine uma reunião de homens livres que trabalham com meios de produção comuns e que agrupam suas forças. Seu produto é social, uma parte do qual volta a ser meio de produção e outra é consumida. O modo de distribuição variará segundo o organismo produtor da sociedade e o grau de desenvolvimento histórico alcançado pelos produtores. Devido à percepção alienada que se tem das relações sociais, Marx salienta que elas também são obra dos homens, do mesmo modo como são o linho ou a seda. O moinho movido a braço nos dá a sociedade dos senhores feudais. O moinho movido a vapor, a sociedade dos capitalistas industriais. Os homens, ao estabelecerem as relações sociais vinculadas ao desenvolvimento de sua produção material, criam também os princípios, as ideias, as categorias conforme as suas relações sociais. Portanto, essas ideias, essas categorias, são tão pouco eternas quanto as relações às quais servem de expressão. Porque modificam-se, óbvio, se modernizam, então as relações não vão ser as mesmas também. Assim sendo, as noções de forças produtivas e de relações sociais de produção mostram que tais relações se interligam de modo que as mudanças em que provocam alterações na outra. Em resumo, o conceito de força, vou ler isso de novo. Assim sendo, as noções de forças produtivas e de relações sociais de produção mostram que tais relações se interligam de modo que as mudanças em uma provocam alterações na outra. Em resumo, o conceito de forças produtivas refere-se aos instrumentos e habilidades que possibilitam o controle das condições naturais para a produção. E seu desenvolvimento é, em geral, cumulativo. É como se a gente vivesse hoje com base no capital que foi produzido até ontem, e assim sucessivamente. O conceito de relações sociais de produção trata-se das diferentes formas de organização da produção e distribuição, de posse e tipos de propriedade dos meios de produção, bem como e que se constituem no substrato para a estruturação das desigualdades expressas nas formas de classes sociais. O primeiro trata das relações homem-natureza, e o segundo das relações entre os homens no processo produtivo. Nós modificamos a natureza, somos modificados por ela e nos organizamos de modo que alguns vão ter os meios de produção e outros não vão ter, e vão ter que trabalhar a vida toda para manter esses meios de produção e a maneira, o status quo da sociedade como tal. Tá? E aí nós vamos ter uma diferenciação em Marx entre o que é estrutura e superestrutura. Tá? Gente, a estrutura é basicamente todos os meios materiais para a produção. Tá? E a superestrutura é o aparato filosófico, político, ideológico, né? Ou seja, são as ideologias que vão dar condição para se manter a estrutura. A estrutura é o quê? A divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho é um mecanismo estrutural, tá?
E aí vamos ter as formas jurídicas, políticas, espirituais, de consciência, que vão dar condição para a manutenção das forças produtivas estruturais. Tá? É aqui que Marx cria o conceito de ideologia, né? Que fica bonitinho lá na música do Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. É como se dissesse o seguinte: olha, nós precisamos de condições superestruturais que organizem a vida estrutural, tá? Estrutura, matéria, superestrutura, ideologia. E aí, o que dá condições, essas condições superestruturais, tá? A religião, o regime político, a concepção, são essas concepções, né, do universo da consciência que vão conformar, vão criar as condições para que a estrutura faça o funcionamento da sociedade, tá? Tem um autor que a gente vai estudar nesse curso também, que chama-se Louis Althusser, e a Louis Althusser vai dividir essas superestruturas em aparelhos ideológicos de Estado e aparelhos repressivos de Estado, repressores de Estado, que vão dar entre a repressão, né, entre a marreta da repressão e a marreta da ideologia, a conformação, a forma como vai funcionar a estrutura social. Tá? É basicamente isso. Já expliquei, porque senão não vou ter condição, senão eu vou ficar o curso todo aqui lendo o texto do Marx, né? E a gente não, eu já estou percebendo que a gente não vai ter condição, né? Então já estou passando aqui um pouco mais rápido para a gente conseguir fechar as ideias que estão sendo despertadas aqui no materialismo histórico dialético, ok? E aí, gente, essas estruturas e superestruturas, elas vão organizar a nossa vida em classes sociais, entre ricos e pobres. E aí uma estrutura social hierarquizada, em que cada gado tem o seu curral, digamos assim. Cada estrutura social está organizada na sociedade como uma engrenagem, e vai fazer a engrenagem funcionar com essas relações desiguais de exploração e, obviamente, de manutenção do trabalho, e a ideia de que se eu não trabalho, eu não como, né? E a gente vai vivendo essa organização, inclusive na busca de um processo de humanização, de reconhecimento de iguais, de entendimento das diferenças, e tentando viver dentro dessa estrutura, cada um nos seus distintos lugares, nas suas diferentes classes, dentro da estrutura social que é colocada. Tá? E óbvio, Marx vai perceber que uma das balizas dessa sociedade, uma das condições que faz com que essa sociedade exista da maneira que existe, é pela apropriação do trabalho de outrem, em que o empresário, obviamente, tem lucro a partir da exploração e da alienação do trabalho de outrem. Professor, como assim? O cara trabalha lá e é alienado? Ninguém contou uma mentira para ele, ele sabia que ao entrar naquela empresa que ele ia receber um salário mínimo. E daí? A sociedade é assim, né? Existe, segundo o liberalismo, uma mão invisível da sociedade que regula as relações econômicas. O liberalismo de Adam Smith diz isso, né? Desenvolvida por Quesnay e depois continuada por outras escolas, mas a base da ideia do liberalismo econômico é que uma mão invisível do próprio manejo econômico regula essas relações, que é o manejo do mercado. Então, se eu tenho muita oferta e pouca procura, eu tenho uma queda daquele valor. O valor é gerado por essa relação síncrona entre oferta e procura. E se eu tenho muita procura e pouca oferta, então preço tende a aumentar. A questão é,
o mercado, essas relações entre oferta e procura, elas entre uma calça, entre um celular, é possível de ser compreendida. E quanto ao valor de um salário de uma pessoa? Aí você começa a entender que o salário de uma pessoa é entendida igualmente como uma mercadoria. Então, a produção, o trabalho das pessoas, ele é vendido como uma mercadoria qualquer. Agora, essa mercadoria qualquer, ela pode ser comprada por um preço em que a pessoa não consiga sobreviver? Ah, não. Existe um mínimo possível para a sobrevivência desse sujeito. Agora, se você dá alguns mínimos para alguns lugares de trabalho, as pessoas não vão aceitar aquele mínimo para sobreviver. E aí, como tem poucas pessoas daquela que oferecem aquele tipo de mão de obra, o que vai acontecer para que as pessoas aceitem aquela profissão e o salário vai ter que subir um pouquinho. Perfeito? Ah, então, professor, por que o salário do professor é mais baixo? É culpa também dos professores que aceitaram esse salário? Sim. Como que resiste e diz que não vai aceitar o salário? Greve. É possível fazer greve em trabalhos considerados não essenciais? Claro, mas o que diz que vai ser essencial e não essencial é a própria estrutura social. O que é essencial? A gente viu aqui no Espírito Santo como é que foi a questão da greve das forças policiais, né? O caos que foi. Era para esses trabalhadores estarem ganhando mais? Começa a entender que a gente vive, então, numa constante relação de poder, relações de forças, sistemas de pesos, medidas, contrapesos, que tentam criar um equilíbrio social, mais ou menos um equilíbrio, né? Porque essas relações entre as classes sociais, ela nunca é equilibrada, em que alguns ganham mais, bebem mais, dormem mais, usufruem mais, viajam mais, sonham mais, e outros não podem as mesmas coisas que estes uns. E que talvez uma força produtiva poderia ganhar um pouco menos de lucro para que a sociedade tivesse um outro equilíbrio num estado de bem-estar social maior. Por que tem pessoas aqui no Brasil que preferem ir para os Estados Unidos para lavar prato? Porque o lavador de prato nos Estados Unidos pode ter uma condição de vida melhor do que alguém com diploma de terceiro grau, né, de ensino superior aqui no Brasil. Como que se ajustou essas condições sociais? Dentro da própria sociedade. Aí eu jogo para vocês os questionamentos. Vocês acham que alguém que trabalha com fast food aqui no Brasil ganha a mesma coisa que um trabalhador da cadeia de produção de fast food nos Estados Unidos? O nível de investimento, a quantidade de impostos nos Estados Unidos é igual aqui no Brasil? São todas as reflexões que a gente tem que fazer. Porque senão você vai ficar simplesmente ali dizendo: ah, o problema do Brasil é que o Estado é muito grande, se paga muito imposto e o imposto é mal utilizado. Aí você coloca a pergunta: será que é só isso? Ou será que a iniciativa privada faz a mesma coisa aqui que faz lá no outro país? Será que as exigências para a pessoa abrir uma empresa lá no outro país são as mesmas daqui? As relações contributivas são as mesmas? Interrogações aí para a cabecinha de vocês. Porque não é, né? Então, vivemos uma estrutura de classes tensionada, em que as relações sociais vão se debatendo nessa estrutura de classes, tentando uma posição melhor. Mas óbvio que a gente, dentro de uma sociedade que a gente vive, historicamente a gente está colocado que existem pessoas que podem mais e pessoas que podem menos, pessoas que vão
que vão ascender com maiores privilégios e outros que vão ter só aquilo que é de pior que a sociedade pode produzir. Que dão-lhes salários apenas para elas sobreviverem. E aí chegamos numa ideia de Marx, é que Marx compreende que é esses tensionamentos entre as classes e, obviamente, as lutas entre essas classes que vão tensionar as contradições e as mudanças dialéticas dentro da história dessa sociedade. O que vai fazer mudar a sociedade? Esses tensionamentos. Como esses tensionamentos eles ocorrem? Com as pessoas abrindo os olhos e percebendo que estão sendo exploradas, por exemplo. Que tem um cara lá que bebe mais, come mais, se diverte mais e guarda no cofre aquilo que ela produziu. E aí, para isso, Marx cria um manifesto, que é o Manifesto Comunista, entendendo que o próximo sistema político e econômico que seria colocado no mundo seria o comunista, tá? Que nunca chegou a ser devidamente implantado. Se teve antes do comunismo uma tipologia. Fui fechar o microfone para não fazer o barulho do espirro. Eu fechei o microfone 1 milésimo de segundo depois de já ter feito o espirro. Desculpa, gente. Mas vamos lá. Se colocou um sistema político-econômico chamado de socialismo que não deu certo. Que não deu certo, porque precisou de uma atuação estatal gigantesca para fazer esses processos de distribuição e não se gerou riqueza para distribuir. Tá? Então, assim, em algum momento deu, de certa forma, certo, porque senão não teria a Guerra Fria no mundo. Se dissesse que o socialismo foi totalmente estéril na URSS, não teria o tensionamento que teve entre a URSS e os Estados Unidos na Guerra Fria. Tanto que o primeiro homem a chegar no espaço foi Yuri Gagarin, né? Foi um argonauta soviético, né? Então, não foi um norte-americano, né? Então, a corrida, inclusive, para a Lua, do homem, para ver quem chegaria o homem na Lua, era, na verdade, para mostrar qual que era o sistema político-econômico que daria certo, tá? E aí, não só isso, né? A corrida armamentista, a produção de armas nucleares. Então, nós vivemos esse tensionamento na década de 60, de 70, que era justamente entre duas forças antagônicas, dicotômicas, mas muito poderosas. As falhas no socialismo é que o mecanismo de produção começou a mostrar suas falências em torno do regime. A questão ali era a ditadura versus a democracia como para além do capitalismo versus socialismo. Tá? E aí nós temos regimes duros, ditatoriais, que exploravam ainda mais a sua população, e a população começou a pensar, antes eu era explorado pelo capitalista, e aí eu queria uma vida melhor, e entrou a promessa de um comunismo que ia me dar uma vida sem exploração, e agora vem um Estado e me explora mais do que explorava o capitalista, não quero essa merda não. Então, quer dizer, o socialismo apresentou as facetas de miserabilidade e de controle estatal ditatorial de um regime totalitário que não deu certo e que mostrou a sua falência. Mas nós nunca chegamos a um Estado plenamente comunista. O que é esse comunismo que estava no Marx, então? Era a ideia de que todos poderiam produzir e ser donos das riquezas produzidas. E que Marx acreditava que o capitalismo ia chegar a um estado de desenvolvimento tal que as pessoas iam começar a entender pela luta de classes que não podiam ser colocadas no estado de subalternidade e desigualdade, que elas teriam que lutar por uma igualdade. Ou seja, deter os meios de produção e que todos, então, seriam um universo trabalhadores. E não teria mais o patrão e o empregado, seriam todos trabalhadores dentro de uma sociedade que se autorregularia, tá? Só que não chegou e eu entendo que talvez nunca chegue. Não sei se pela natureza humana,
Não sei. Mas essa ideia de que não vamos ter alguém para nos explorar mexe com as estruturas na cabeça das pessoas, né? Se nós vamos superar essa condição das revoluções, da revolução dos bichos. Inclusive, recomendo fortemente esse livro do Oswald, o 1984, que é excelente também, mas a Revolução dos Bichos cabe muito bem aqui, né? Que depois de fazer a revolução, os bichos que eram explorados pelos homens se revoltam e passam a deter o poder, vêm os porcos lá e passam a exercer o poder sobre os outros bichos e explorar os outros bichos, né? Então é mais ou menos essa Revolução dos Bichos aí que mostra, ó, a estrutura como foi organizada a partir das ditaduras, tá? E nós vivemos esses antagonismos aqui do processo de luta de classes, tentando sobreviver, então, dentro dessa estrutura da economia capitalista. Tá? A base da estrutura capitalista, gente, dessa seção aqui do texto, mostra o que é o capital e o valor das coisas. Tá? Que é a análise clara do que é a mais-valia, que é a condição da apropriação dos meios de produção e que vai gerar lucro. A economia capitalista, ela sobrevive por conta dessa divisão não equânime das riquezas, tá? De que tem alguém que vai viver de algo para além, né? Me deu aqui vontade de colocar para vocês, vou colocar no AVA isso, o Capital para Crianças. Vou até colocar aqui, que é um excelente produto educacional, inclusive, mostrando como funciona o capitalismo nas suas bases econômicas, né? Que eram vocês vão ver no texto, mas é basicamente um jovem que é expulso por causa dos enclosures ingleses, né, a política de cercamentos das terras no interior da Inglaterra, e vai ter que procurar emprego na cidade. Ao chegar na cidade, ele vai para uma fábrica que produz meias e começa a se perguntar sobre o valor da meia. Por que ele ganhava, não lembro agora o valor certinho, mas 1 cent por meia que era produzido, e por que a meia valia, quando ia ser vendida lá fora, valia 5 cents. Ele ganhava 1 cent por meia produzida, e a meia valia 5 cents. Aí ele começou a achar que os 4 cents era o quê? Para pagar a energia, para pagar a lã, para pagar todo mundo, né? E tinha o vendedor, obviamente, que precisava também sobreviver e ia ganhar 1 cent pela venda do produto. E ele começou a perceber que não era assim, que ele ganhava 1 cent, que a lã e a fábrica custavam 2 cents, e que o processo de venda era a pessoa que vendia ganhava 1 cent também, o vendedor daquilo ali. E ele ficava se perguntando, cadê os outros cents que fazem aqui a diferença, né? Que era um lucro, na verdade, do industrial. Quem dera que fosse 1 cent também que ele recebesse, mas por cada empregado já teria uma mais-valia mais que suficiente, mas não é essa relação de produção que a gente vê, né? Não é essa relação de produção que a gente vê estampada dentro da estrutura, né? Então, a gente tem uma ideia de moeda, inclusive, que é completamente fetichizada, né? Porque a moeda não vale aquilo, o dinheiro não vale aquilo que ele vale. O dinheiro, ele vale sempre de acordo com o mercado. Por quê? Porque eu tenho inflação, por exemplo, que é outra peça fundamental da sociologia do capital, né? Que é uma regulação do mercado diante do valor das coisas. Então, as coisas não valem aquilo que valem. O que eu quero dizer com valem aquilo que vale? Né, digamos, se eu sou um agricultor e eu estou ali, usei a terra, plantei, comprei adubo, tal, chegou no momento que eu tenho um valor. Chega alguém lá e chega para o produtor e compra esse produto no valor que o produtor acha que ele vai sobreviver. E vende, às vezes, 3 vezes mais, tendo lucro em cima da produção do trabalho de outrem. É isso que nós estamos chamando aqui de o valor de produção.
né? E, obviamente, a mais-valia que é retirada do produto, tá? Marx acreditava que acreditava que a burguesia teve um papel revolucionário importantíssimo, né, que conseguiu alavancar e mudar a estrutura opressiva que nós tínhamos no período feudal e dar, inclusive, uma estrutura muito melhor de sociedade. Marx, então, é um teórico do capitalismo, inclusive. Acreditava que nós tivemos mais liberdade, concepções de mudanças de classe, tudo promovidas pelas estruturas capitalistas, mas achava que a produção capitalista era transitória, que o capitalismo daria condição a criar um outro sistema posterior melhor em que essas desigualdades fossem anuladas. E não é o que acontece. Aí, parando aqui neste tema, eu vou ter que ler o pedaço todo, que é muito importante para nós entendermos, afinal de contas, essa história, essa estrutura, a relação entre o trabalho e a alienação. O fundamento da alienação, vou ver aqui, feito. Eu acho que a gente já pode, deixa eu ver aqui, gente. Eu vou precisar de mais uma aula para terminar isso aqui. Isso. Eu vou continuar na aula que vem. Na próxima aula, então, eu vou começar a partir da ideia de trabalho, alienação e sociedade capitalista. Tá? E já vou colocar a aula de hoje, gente, no tópico 3. Eu vou colocar um exercíciozinho, umas perguntinhas sobre o que a gente conversou hoje aqui, tentando tematizar, relacionar com a história da educação, esse momento que a gente teve aqui de superestrutura e estrutura e produção, pensando as relações na sala de aula a partir dos conceitos que nós trabalhamos hoje. E aí vamos ter apenas mais uma aula sobre marxismo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida até então? Tá tranquilo, gente? Vocês estão bem? Eu vi lá que vocês adiantaram bem os exercícios do tópico 2, já posso ir para o tópico 3. Beleza, então, gente. Tá tranquilo? Sim. Então tá bom. Vocês estão gostando? Então tá, gente. Olha, fiquem bem. Qualquer dúvida vocês podem me passar, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Aquela sua aula de materialismo histórico e dialético foi sensacional, do quadro, eu amei. Ai, que bom, Harrison. Você gostou? Bom da aula gravada tem essas coisas também, né? E aí da aula síncrona ajuda a gente a desenvolver um pouco. Eu gosto dessa ideia de ler um pouco o texto com vocês, para vocês irem pegando alguns elementos que vão estar ali, porque a gente passa, às vezes, faz uma leitura tão en passant, tipo igual eu fiz aqui, né? Podia ter simplesmente pegado os conceitos, colocado num slide e mostrar para vocês, mas eu gosto dessa ideia de estar lendo, de pensar o conceito, pensar um exemplo. Mas, enfim, que bom que você gostou. E vamos tentar aí continuar aí essa produção aí do marxismo, do histórico dialético desse movimento. Sim, sim, claro. É bom ler o texto, sim. Então, meus queridos, fiquem bem e a gente se vê então na próxima aula. Eu vou tentar, Harrison, se eu conseguir essa semana tirar um horário, talvez eu faça mais uma aula assíncrona. Não significa que eu vou estar substituindo aquela aula lá, tá, gente? Quer dizer, a nossa aula síncrona. A gente vai continuar tendo a nossa aula síncrona aqui segunda-feira. Mas eu vou ver se eu consigo dar uma adiantada, talvez, no texto, né? Talvez ler aqui mais aqui sozinho aqui, 2 horas do texto e colocar lá para a gente tentar dar uma adiantada. Tá bom? Então, olha, gente, fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.